Graça e paz, igreja. Boa noite. Estou muito honrado, né, de estar aqui, dessa vez, né, com a oportunidade de ministrar toda a igreja. E eu só tenho, acho que um pedido para vocês, que mantenha a sua mente e o seu coração cativo ao coração de Deus e na palavra de Deus, que hoje Ele vai falar poderosamente com cada um aqui. Amém? Então, pode se assentar, irmãos. Eu queria aproveitar, né, também esse momento um pouquinho para apresentar, né, o irmão Gilson Cruz. Fazendo um ano aí que eu estou no ministério já, né, então, mas eu sou de Mato Grosso do Sul, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, eu sou pantaneiro, né, eu sou lá daquele lugar que quando eu falo de sou de Mato Grosso do Sul, a primeira pergunta é, então vocês criam onça em casa, né, jacaré? Não criamos, né, isso daí não é, mas é uma brincadeira que o pessoal sempre faz quando fala de Mato Grosso, e Mato Grosso do Sul é diferente, tá bom? De Mato Grosso do Sul, dá um conflito lá em Campo Grande, né, quando mistura essas coisas. Mas eu venho de lá com a minha família, toda a minha família é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A gente acabou, né, com as bênçãos, né, que Deus foi colocando na nossa vida, a gente teve a oportunidade de ir para Brasília. Ficamos um tempo lá por questões do trabalho, fui transferido para Brasília, fiquei 5 anos lá. E tem 2 anos que eu cheguei a Belo Horizonte, né? Estou aqui instalado. Cheguei aqui para conhecer a cidade que, né, já me apaixonei, porque isso aqui é a cara de Mato Grosso do Sul, né? Essa cultura de... A única coisa que, né, tem diferente é porque aqui, né, eu aprendi que café é para toda hora, né? Não tem, olha que maravilha, aprendi isso aí com o povo mineiro. E eu gosto muito de café, então já estou em casa faz horas. Amém? Então, eu já tenho uma caminhada ministerial aí de praticamente 20 anos, então que eu estou no Evangelho. Há 12 anos eu servi ao Senhor no louvor, então por 12 anos eu fui do louvor, lá da minha terra também, de Campo Grande. Então daí que vem, né, essa realmente paixão por sempre estar no altar. Então, glórias a Deus que Ele nos colocou aqui nessa noite para ouvir um pouco mais. Então, que nesse momento você tenha agora o seu coração bem alinhado, porque o Gilson não veio trazer nada para vocês. Quem veio trazer foi o Espírito Santo de Deus, diretamente lá do trono dele. Amém? Glória a Deus. Queria convidar então aí os irmãos, agora que vocês já sabem que eu sou lá do Pantanal, mas agora estou bem mineiro, já estou falando mineirês, mas vocês vão ouvir muito aí na pregação uns porta, porteiro e portão, tá? Mas ainda o sotaque ainda está comigo. Eu queria convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus em Lucas, no capítulo 7. Lucas, capítulo 7. Amém? A partir do verso 1 aí, vamos ler. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhes que viesse curar o seu servo. Estes, chegando a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Este é digno de que lhe faça isso, porque é amigo do nosso povo, e mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entre na minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também sou homem de sujeita autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo, este vai, ele vai. Outro vem, e ele vem. Ao meu servo eu falo, faça isso, ele faz. Ouvidas as palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que lhe acompanhava, disse, afirmou-vos, que nem mesmo em Israel achei fé como essa. E voltando para casa, os que foram enviados, encontraram curado o servo. Amém? Feche seus olhos um momento. Senhor Deus, em nome de Jesus, diante de Ti eu coloco, Senhor, esse momento, mais uma vez, já agradecendo, porque o Senhor já estava aqui muito antes da gente chegar.
E que essa noite, ó Deus, seja um marco nas nossas vidas, que nosso coração esteja, ó Deus, realmente cativos e os nossos pensamentos apenas aqui na Tua palavra, Deus. Queremos sair daqui transformados e que ninguém, ó Deus, ninguém volte para casa da mesma forma que entrou nesse lugar. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, falando um pouquinho a respeito dessa palavra, eu venho meditando muito, eu tenho o costume, né, de todas as manhãs eu preparo uma pregação. Eu até comentei com o pastor, né, que falei que toda vez que eu vou, porque toda vez que a gente prepara a palavra de Deus para ministrar, quem é ministrado primeiro? Você mesmo. Deus começa a falar com você para levar essa palavra. Então eu tenho esse costume. Então, das vezes que eu tive a oportunidade de pregar, algumas vezes surpresa, né? Quando faltava um pregador, aparecia, opa, vai lá, Gilson, aparecia, Gilson ia. Mas isso daí foi fortalecendo o meu espírito. Para quê? Para que eu tivesse sempre a conexão com as palavras. Por isso que quando eu cheguei aqui na Igreja Tabernáculos, a primeira pergunta, né, para o pastor Pierre que eu fiz, qual que é o tema? Qual que é o tema, né, da igreja desse ano? Aí ele me falou, tá aqui, me enviou um link. Na hora eu comecei a meditar sobre o tema. Por quê? É muito importante a gente estar conectado com o que Deus já entregou para o nosso ano. Então, se você está aqui, se eu estou aqui, é porque Deus já colocou, né, princípios para que nós possamos viver e a gente vai fazer o quê? A gente vai se aperfeiçoar. Então, esse ano a gente já tem uma palavra. Amém? E qual que é essa palavra? O poder, é o ano do poder de provocar milagres. Amém? Então, quando eu estava lendo essa passagem aqui do centurião, eu estava totalmente conectado, porque eu estava meditando. Deus, já chegamos em fevereiro. Já chegamos em fevereiro. E eu quero saber, eu não consegui ainda provocar esse milagre. O que eu estou fazendo de errado? O pastor já pregou, o pastor pregou de novo. Tem um vídeo no YouTube que eu dei, né? Mas agora a gente tem, né, o YouTube lá, vi de novo. Mas aí Deus começou a conectar algumas coisas no meu coração. Que isso daí reflete no nosso dia a dia. Isso aqui é muito que eu queria compartilhar, que aqui nessa passagem, a gente vê que Jesus ele chegou numa cidade de Cafarnaum. A cidade de Cafarnaum, ela é aonde? Israel, né? Jesus chegou lá, mas era uma cidade aonde Roma dominava, e esse centurião, a função dele, a função do centurião, ele é um líder militar que ele cuidava, né, de um centro, realmente, né? Então, esse centro, que era um exército de 80 a 100 pessoas, que ele fazia essa gestão, ele fazia o cuidado, né, e tudo mais. E principalmente nessa época, o que acontecia, que era muito, né, nessa época acontecia demais, eram os conflitos por causa dos romanos junto com os judeus. Não se batiam, né? Então não dava certo. Mas aqui a gente vê que quando Jesus chega na cidade de Cafarnaum, um centurião, aqui no versículo 2, o centurião, ele tinha um servo. E olha só que interessante. Esse centurião e esse servo, nessa passagem, estamos falando de pessoas muito distintas. O centurião era o poder máximo, era o cara que comandava tudo. Mas e o servo, né? Estamos falando de alguém que até mesmo ele fala, eu mando, eu falo, faz e vai. E nesse momento, Jesus começa ali a observar. É uma das passagens que você vê que Jesus não está pregando para esse cara. É uma passagem, né, das que eu parei e falei, Deus, mas espera aí. O que aconteceu aqui, né, de tão extraordinário, que às vezes a gente só olha a parte do milagre, né? Mas é isso daqui que acho que é o recado principal, acho que eu tenho aqui hoje. Para você, que já começou o 2024, e tem essa palavra do poder de provocar milagres, como é que está essa parte? Como que você está provocando isso dentro de você? Deus falou comigo que muitas vezes o que trava, né, o povo de Deus é o entendimento. O que tinha,
o que tinha entre o milagre e o cara que fazia o milagre era um que provocava. Mas nesse caso, a gente tinha alguém ali no meio. E o negócio é, primeira coisa, quando você colocou seus objetivos lá na carta profética, começo do ano, não, eu vou fazer, vai acontecer e vai ser uma bênção, aí você vê janeiro passar, a bênção não está acontecendo, eita Deus, meu Deus. Era para eu estar, já era para eu ter perdido 5 quilos, né, que eu prometi fazer uma dieta, eita, não está acontecendo, engordei. Aí o que acontece? Você para e deixa para lá. Porque você já está no começo do processo e você já deixou ele. Então você vai precisar tomar uma atitude para acontecer isso daí. Olha só que legal. Aqui, quando a gente olha que chegando a Jesus com instância, no versículo 4, desculpa, chegando a Jesus com instância lhe suplicaram, dizendo, este é digno que lhe faça isso, porque é amigo do nosso povo, ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então, olha só, era um romano, um gentil, ele não fazia parte da promessa dos judeus. Ele estava ali falando, olha só, vai lá, vocês, né, os anciãos, ele mandou os anciãos judeus, por quê? Porque se ele, como romano, aparecesse no meio da multidão que Jesus estava, aconteceria um estrago, porque esse povo não se dava bem. E para proteger o centurião, os soldados iam atacar quem? Aos judeus. E ele, olha só esse centurião, com a sabedoria dele, pediu para o primeiro, vai lá, avisa, fala com Jesus primeiro. Falaram com Jesus. Na hora que falaram com Jesus, Jesus pegou e falou, eu vou lá. Então a primeira parte aconteceu. O primeiro princípio, né, de acontecer o milagre já foi ali. Eu consegui a atenção de Jesus. Jesus falou, eu vou. Quando Jesus estava indo, Jesus estava a caminho e chegou. Quando ele chegou lá na casa, próximo da casa do centurião, o centurião viu. O que o centurião falou? Não, Jesus, eu não sou digno de te receber na minha casa. Eu não sou digno que o Senhor entre aqui na minha casa. Então, esse centurião mandou outros amigos para falar isso para Jesus. Olha só. E o que acontece aqui é interessante porque vocês repararam que esse cara em momento algum teve frente a frente com Jesus? Ele não estava lá, ele falou, ele disse. Então, apenas colocando aqui um ponto, jamais vou, né, fazer as questões teológicas aqui, mas quando você olha esse mesmo capítulo, né, essa mesma passagem lá em em Mateus, ele fala de forma muito resumida que o centurião aqui estava com Jesus. Mas, na verdade, como foi uma forma muito resumida que Mateus fala, então muitos estudiosos e teólogos, né, PhDs, dizem que nesse momento lá não era o centurião. Era, na verdade, vamos pôr, como se fosse hoje, quando você está lá assistindo um jornal, diz, a Casa Branca falou para as pessoas ficarem em casa. Né? A Casa Branca não fala, né? Mas ela emitiu ficou como se fosse a Casa Branca. Então, isso aqui, como houve essas pessoas, né, em nome do centurião, então é onde dizem que Mateus falou a respeito dessa forma resumida. Então, é por isso que a Bíblia ela é perfeita e elas não se divergem nisso. É porque é a forma de colocar, né, a forma de falar. E um pouco de tradução também, né, que abrasileirou um pouquinho mais aqui. Mas é só para colocar o ponto, porque eles dizem que aqui em Lucas, por ter uma riqueza de detalhes, é a história que eles colocam como mais, né, usada aí, com todos os detalhes. Então, isso aqui é importante colocar para que não cometa, né, nenhum tipo de erro. Mas voltando aqui para o texto, o centurião não esteve com Jesus. Quando ele viu que Jesus estava chegando perto, ele falou, mandou lá os amigos dele, falou, fala para ele que não precisa. Ele tem autoridade, fala para ele. Eu tenho autoridade. Eu sou maior aqui. Todos os judeus e romanos que estavam ali, soldados romanos, obedeciam esse cara porque ele era o maior. Ele era respeitado como autoridade. Porém, tinha uma autoridade que ele não tinha.
Uma autoridade que ele tinha ali era para com seus homens, mas o que ele precisava, a autoridade dele não fazia. Esse centurião precisava de uma autoridade que nenhum homem tinha. O único que tinha essa autoridade era Jesus Cristo. E quando essa autoridade foi colocada, até Jesus ficou impressionado, mas aí entra a parte que eu digo que é para nós, que quando Jesus lá no verso 9 fala, ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele e voltando-se para o povo que lhe acompanhava, disse, afirmou-vos que nem em Israel achei uma fé como essa. Ponto. Vamos falar um pouquinho disso. Como que Cafarnaum novamente fica na onde? Israel. Jesus não é Israel? Por que ele disse que lá em Israel, ele não encontrou uma fé semelhante? Sabe por quê? Porque ele estava falando para o povo da casa. Esse povo aqui que ele está falando. Essa fé que esse cara tem é o que está nos faltando. Porque a gente já recebeu. Nós já recebemos, né? Cada um aqui já tem o seu poder. Vamos dar uma olhadinha aqui em Mateus, no capítulo 28, no verso 18. Eu vou ler aqui para vocês. Jesus, aproximando-lhe, falou, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa era a autoridade que o centurião não tinha. Ele tem sobre os céus e sobre a terra. Vai começar agora, meus irmãos, na sua vida, hoje tem um start, que é a autoridade já está sobre a sua vida. Para você provocar um milagre, você vai precisar sair da zona de conforto que você está hoje. Todo o seu projeto que você escreveu, que você orou no começo do ano, não acabou. Está só começando. Você vai sair daqui hoje entendendo que quem provoca milagre é aquele que está no meio. E quem está no meio, fala, sou eu. Sou eu que vou provocar esse milagre. Mas só vai acontecer se você entender qual que é a sua autoridade e qual que é a autoridade de Jesus. Não vai acontecer nenhum milagre enquanto você achar que o que você tem é suficiente. Enquanto o que eu tenho aqui é o que vai resolver. Eu sei orar, né? Sei jejuar. Eu oro lá na minha casa, eu não vou na igreja. Ô, irmão, faz isso não. Precisa estar aqui, precisa estar em comunhão com os irmãos, precisa orar, precisa buscar. Essa consagração, ela vem de uma autoridade. Você tem autoridade, né? Mas você tem uma autoridade e Jesus tem uma autoridade que ele já entregou nas suas mãos, que é para curar os enfermos, libertar os cativos, provocar milagres. Se você não entender que essa autoridade Jesus já entregou para você, vamos olhar aqui em Marcos capítulo 16. Jesus já falou, né, a respeito ali da autoridade que ele tinha, que o centurião não tinha. E aqui em Marcos capítulo 16, verso 16 diz, quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Essa é a autoridade sua para provocar milagres. Você pode, mas você precisa estar nesse caminho do milagre. Você precisa usar a autoridade que é de Jesus. Você vai ficar usando essa força que é sua. Eu vou empurrar, eu vou fazer. Isso é o que vai te frustrar, irmãos. A frustração, muitas vezes, é porque você acredita que você já sabe o caminho correto. Você tem aqui o direcionamento desse altar. Mas muitas vezes você acha que essa palavra
poxa, essa palavra aí vai chegar um momento do ano que ela vai acontecer na minha vida, né? Vai chegar um momento desse ano que eu vou conseguir fazer acontecer. Esse momento já chegou. Começou dia 1º desse ano. Depois da oração aqui na virada, já começou, já está acontecendo. Deus, Ele trouxe para você essa autoridade. Então, agora você precisa fazer uma coisa saindo daqui hoje. Primeira coisa que você precisa fazer saindo daqui hoje, você precisa identificar qual que é esse milagre. Se for um milagre pequeno, se for grande, não importa, é milagre, né? Ele não tem tamanho, é milagre. Você vai precisar entender qual que é o milagre que você precisa e coloca, Senhor, é esse. É financeiro? Ah, o diabo tá me batendo aqui na área financeira. Ô, irmão, olha a sua situação. A área financeira, né, toca um pouquinho mais, porque muitas vezes não é o demônio, não. É o irmão mesmo, tá estourando cartão de crédito com as comprinhas da Shopee, né? As brusinhas da Shein. Então, acontece e você vai precisar identificar na sua casa. Muitas vezes, tem alguém lá precisando, é um amigo do trabalho precisando desse milagre. Você sabia que a gente, nos posicionando, né? A gente, como servos do Senhor, a gente tem a obrigação de provocar esse milagre aonde a gente estiver. Porque Jesus já está com você, Ele já está comigo, aonde a gente for, a palavra de Deus já chegou, ela já está ali. Mas quem precisa trazer é você. Abre sua boca, traga palavras do milagre, você tem o poder para provocar. Só precisa identificar qual que é esse milagre, o que eu preciso, aonde é que eu preciso colocar os meus pés. Esse centurião aqui, ele entendia de autoridade, ele era um homem de autoridade. E ele não se sentia digno nem de estar com Jesus, ele era gentil, ele não era do povo de Israel, ele não era judeu. E os judeus que estavam lá não tinham essa fé. Por isso Jesus virou para o povo dele e disse que nem em Israel encontrei uma fé desse jeito. Mas interessante, ele estava em Israel, falando para quem? Para quem é de Israel. Quem é de Israel aí? Amém? É para você, irmão. Essa fé que você vai sair daqui hoje, sabendo que é a autoridade. Jesus aqui em Marcos, ele diz, você tem autoridade, então você vai chegar e você vai provocar um milagre. É você que provoca. Precisou de ter os anciãos judeus que foram lá primeiro, foram os amigos, mas esse servo, quando esses que foram enviados chegaram lá, ele estava curado. Ninguém encostou a mão naquele homem. Ninguém foi lá fazer uma oração do reteté. Eita Deus, né? Vamos rodar no manto aqui, vamos fazer. Não teve ninguém que chegou naquele lugar para fazer essa oração. Jesus só deu a ordem, mas precisou de alguém falar desse servo para Jesus. Você está falando aí a respeito daquela pessoa que você está lá no serviço, fala, essa pessoa se fosse crente. Começa a trazer, irmão, para o altar de Deus. Chama essa pessoa, convida. O principal é que a maior força que você tem é o que você vive. Não adianta eu lá no meu trabalho. Vamos falar de futebol? Aí eu chego lá, opa, olha só, vou falar para você, o Galo, né? Tava no Cruzeiro, né, pastor Pierre? Pô. Eu estou acostumando com os Cruzeiros e o Galo, né? Olha lá o Galo. Eu tenho assunto demais. Mas aí chega um irmãozinho lá, vai falar de Deus num negócio torto, você sai de perto. Não, você é autoridade. Eu sou autoridade aonde eu estou e é eu que vou. Se Deus te colocou ali, é para você transformar aquele ambiente. Você já tem autoridade que os homens não têm. Por mais que seja na hierarquia lá no seu trabalho, é o seu chefe, mas você tem uma autoridade que ele não tem. Você vai orar por essa pessoa, ela vai ser transformada. Você está sendo apurrinhado lá no trabalho, está dando todos os dias, você está, meu Deus, eu não aguento mais, esse meu trabalho está me estressando, abre outra porta. Não é para você sair de lá, você tem que transformar aquele lugar.
Deus só vai te tirar de um lugar, meu irmão, com um propósito. Não adianta você querer sair simplesmente porque, Deus, eu não estou à vontade. Deus, Ele vai te usar onde você estiver, meu irmão. Você vai provocar milagres. Amém? Você é autoridade para provocar. Entenda isso. Esse ano, fevereiro, começando agora, já tem gente que já acabou os projetos inteiros. Meu Deus, aquele monte de coisa que eu coloquei na carta profética acabou. Eu não aguento mais, meu Deus, acabei com tudo. Oh, Jesus está te chamando. Está começando. Você está orando, mas Deus, eu quero trocar meu carro. Você está orando? Deus, eu quero a cura de um parente meu que está lá no hospital agora. Você vai orar, você vai interceder. Mas vai ter momento que você vai ter que provocar, irmãos. É você que vai ter que colocar a mão, é você que vai lá orar. Muitas vezes, eu coloco no ponto que mais me doeu. No final do ano agora eu perdi a minha irmã. A minha irmã, ela teve uma doença e por muito tempo eu ficava orando. Falei, Deus, olha só, minha irmã doente. Eu aqui, homem de Deus, com a palavra de milagre. E não vou fazer nada? Fiquei revoltadinho, né? Perdi minha irmã. Falei, Deus, fiquei revoltadinho. Quando Deus deixou acabar o meu luto, eu parei de chorar. Falei, Deus, estou destruído. Ele falou, agora você vai me ouvir, porque agora acabou o choro, né? Estava gritando alto. Não teve um da minha família que não ouviu falar de Jesus através da minha vida. Eu tive a oportunidade de pregar para todos eles, para primos, para tios, para as pessoas que eu nem conhecia. Eu estava lá no hospital, eu estava falando sobre o meu testemunho, de coisas que aconteceu para enfermeiro e tudo mais. E ali houve uma transformação gigante. Aquele momento para mim foi doloroso, mas Deus me usou para trazer transformação para aqueles que estavam à volta. E quando eu olhei para aquilo, eu falei, Deus, obrigado. Porque mesmo com a minha dor, né, porque era minha essa dor. Eu perdi minha irmã mais velha, eu fiquei desconstruído. Eu falei, não é assim. Mas de repente eu vi o meu cunhado que há muito tempo não via mais falar de Jesus, ele me chamar e falar, vamos falar de Deus? A gente ficava horas falando sobre a Bíblia, falando sobre a palavra de Deus. A gente não estava falando sobre a situação, a gente estava falando de Deus o tempo todo. E eu só quero testemunhar isso para vocês porque a situação que você está passando, muitas vezes é desagradável, mas você vai precisar passar. Mas como você está passando por ela? O que está acontecendo enquanto você está aí sentado agora? O Espírito Santo de Deus está visitando a sua mente falando, poxa vida, eu posso realmente mudar o ambiente que eu estou. Mas você precisa hoje entender, é isso daqui, a autoridade de Jesus está com você. Você está com essa autoridade. Essa que o centurião não tinha, Jesus entregou para você. Você tem o poder de transformar. É milagre que você precisa, irmão, você é que vai fazer, é você que vai colocar a mão, é você que vai orar, é você que vai mudar o seu trabalho, é você que vai fazer acontecer. Seja nesse formato, meu irmão, você precisa entender essa autoridade. Não saia daqui hoje sem entender que essa autoridade está aqui em mim, em Cristo Jesus. Amém? Vamos colocar em pé, beleza? Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, diante de Ti eu quero colocar, ó Pai, essa igreja, esse momento, ó Deus. O Senhor me colocou aqui em cima desse altar, ó Deus, para provocar a sua igreja, Deus. E que agora, nesse momento, Senhor, o Senhor coloque as suas mãos no coração de cada um. Agora vai tocando, ó Deus, vai mostrando aonde estava ruído, ó Deus, agora vem a transformação do Senhor. A sua autoridade, ó Deus, entre na vida de cada um agora, Deus. A sua autoridade venha, Pai, no nome de Jesus agora, transformando. Deus, é o poder, é o ano do poder de provocar milagres, ó Deus, que a partir de hoje nós saímos daqui cheios da autoridade de provocar esse milagre. Esse milagre que você busca é você que vai provocar. Então, em nome de Jesus, receba aí na sua vida agora essa autoridade.
Deus já derramou sobre você. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Toma contigo agora essa fé. Em nome de Jesus, aonde você colocar as mãos, você vai quebrar os grilhões, as cadeias, as correntes de prisão. Você vai provocar milagres. Você é esse agente de milagres aqui. Em nome de Jesus, Deus, eu oro para que cada um aqui hoje receba, Deus, agora em abundância o seu Espírito e que saiamos daqui cheios da sua glória. Se você está aqui, é porque é com você que Deus queria falar, é com você que Deus queria trazer para ser um provocador. Entenda a palavra de Deus, você é o provocador de milagres. Provoque milagres, você tem autoridade em nome de Jesus. Oh Senhor, oh Pai, em nome de Jesus, a sua mão, ó Deus, venha sobre nós, derrama, Deus, em nome de Jesus. É esse milagre, Deus, esse milagre, Deus, que apenas a tua palavra enviada já vai fazer. Esse milagre, apenas a sua palavra lançada, Deus, já vai fazer. Então, Deus, em nome de Jesus, cura o enfermo, ó Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, traga a cura espiritual. Aquele que estava, ó Deus, ali cativo, ó Deus, da mente, seja quebrado agora em nome de Jesus. Toda cadeia, seja liberto agora de toda cadeia, todo engano, todo espírito de engano agora seja quebrado na sua vida, em nome de Jesus. Você é um poderoso provocador de milagres, em nome de Jesus. Oh Deus, ore ao Senhor, coloque agora diante do Senhor a sua vida. Deus, eu quero, Deus, provocar milagres, Senhor. A sua autoridade sobre mim, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, coloca agora a sua causa diante de Deus. Aleluia! O exército surgir pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Deus, agora o nosso coração, ó Deus, está alinhado com a sua palavra, Deus. A partir desse momento, Deus está fazendo maravilhas já. O seu milagre só dependia disso, você clamar. E você entender essa autoridade, a autoridade é sua. Então aproveite esse momento, irmão. Ore a Deus falando: Deus, esse é o meu propósito, provocar milagres. Em nome de Jesus, ó Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós temos autoridades, irmãos. Não esqueça essa palavra. A autoridade já foi outorgada para cada um de nós. Nós somos a nova Israel. Nós podemos fazer mais e mais.